Então fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio de História, trazendo mais uma aula para a turma do 6º ano. A nossa aula hoje vai ser referente ao capítulo 5, Grécia Antiga, Sociedade e Cultura. Antes da gente começar, eu já vou dando aquela dica para você pegar a apostila, abrir no caderno de História e também o seu caderno, para você deixar ele aberto para, assim que for feita alguma solicitação, você já executar, tá bem, jovem? Então vamos para a aula. Em nossas últimas aulas, jovens, a gente viu o seguinte: nós conhecemos os fatores políticos e sociais de duas cidades na Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Nós vimos que cada cidade, além de ter a sua própria cultura, tinha suas próprias leis, o que caracterizava as cidades-estados. Ela tinha uma cultura em comum uma com as outras, mas cada cidade tinha sua própria lei. Então hoje a gente vai aprender o seguinte, que mesmo tendo essas diferenças culturais, existia uma base comum, uma cultura que todas as cidades da Grécia pertenciam a ela, que é a cultura helênica. Então hoje, jovem, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a origem dos Jogos Olímpicos, o teatro e também o papel das mulheres na Grécia Antiga. Então vamos lá. É o seguinte, meu jovem, em relação à Grécia Antiga, o papel das mulheres era bastante reduzido e bastante recluso, porque as mulheres elas não eram consideradas cidadãs e também não poderiam participar da vida política, não poderiam participar dos Jogos Olímpicos. A situação da mulher era muito restrita, principalmente em Atenas, que era considerada uma pessoa que teria que estar sempre sob a tutela de um homem, seja do seu pai, seu irmão, seu primo, e ao casar, sob a tutela do marido. A diferença entre Atenas e Esparta é a seguinte, que as mulheres espartanas, como Esparta era uma sociedade guerreira, estava principalmente voltada para criar guerreiros, o que acontece? Eles acreditavam que a mulher espartana também tinha que praticar exercícios, para o seu vigor e a sua saúde ser também transmitido para a criança. Então, além de cuidar da casa e além de criar os filhos até os 7 anos, as mulheres também tinham que fazer exercícios físicos para mostrar o seu vigor e a sua saúde. Por quê? Depois de que as crianças completassem 7 anos, elas seriam entregues à tutela do Estado espartano, que, como eu expliquei para vocês na aula passada, a partir dos 7 já começava o tratamento, e como eu falei para vocês na semana passada, a partir dos 7 anos já começava o treinamento militar dos jovens espartanos. E agora, meus jovens, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os deuses da Grécia. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que definir o seguinte: a Grécia era uma sociedade politeísta. O que é isso? Que acreditava em vários deuses. E cada deus tinha uma característica própria, como Poseidon, deus dos mares, Zeus, o deus do raio, Ares, o deus da guerra, Atena, a deusa da sabedoria. No entanto, esses deuses, eles tinham características humanas, sentiam raiva, ódio, inveja, ganância. A diferença é que na representação dos deuses gregos, eles eram imortais. E também eles acreditavam que todos os deuses moravam no Monte Olimpo, que seria a morada dos deuses. Então, gente, já vou deixando aqui para você uma atividade que vai estar lá na página 6 do capítulo 5, que vai tratar sobre a genealogia dos deuses da Grécia. Você vai estar apontando quem é o filho de quem gerou quem, e aí você vai completar essa tabela como que vocês estão vendo aqui ao lado. Então, meus jovens, agora vamos para a análise do seguinte ponto. Normalmente, meu jovem, todo ano, nas aulas presenciais, eu gosto de ler algum mito da Grécia com os alunos. E hoje eu vou abordar um aqui também presente na Grécia Antiga. É o mito de Ícaro e Dédalo. Tão lembrado daquele rei Minos que ficava na ilha de Creta, que tinha um palácio na cidade de Knossos, que a gente viu também que originou a lenda do Minotauro. É o seguinte, segundo a lenda da mitologia grega, o Dédalo era o arquiteto que construiu o palácio do rei Minos. No entanto, o rei Minos tornou ele prisioneiro da sua própria criação. Ele ficou perdido dentro do labirinto. Ele e o seu filho Ícaro.
No entanto, como Dédalo era um arquiteto muito engenhoso, uma pessoa muito criativa, ele teve a ideia de criar dois pares de asas, um para ele e um para seu filho. Ele utilizou penas e também utilizou cera, semelhante àquela cera que a gente tem na vela, meu jovem. E aí ele falou para o filho dele o seguinte recado: filho, você não pode se aproximar muito do sol. Nessa nossa fuga, fique próximo a mim. Respeite o limite. Você não pode chegar perto do sol. Como os mitos gregos, ele traz sempre uma lição, um conhecimento, um ensinamento, uma lição de moral. Esse mito trata do seguinte: o próprio Ícaro acabou não obedecendo às instruções do seu pai. E cada vez que ele estava voando, se aproximava cada vez mais do sol. E com isso, as suas asas foram derretendo, até que derrete completamente e ele cai no mar Egeu, segundo a mitologia. Então, gente, o que é que a gente pode aprender desse conto mitológico? Que cada um deve respeitar o seu limite, cada um deve respeitar as suas próprias condições. E agora, meu jovem, eu vou falar um pouquinho para você sobre as origens dos Jogos Olímpicos. Primeiro de tudo, esse nome vem porque ele era feito na cidade de Olímpia. Então, daí que se deriva Jogos Olímpicos. Acontecia de 4 em 4 anos e existia várias modalidades de competições que a gente vai trabalhar daqui a pouco. E é o seguinte: durante esses jogos, que era principalmente em homenagem a Zeus, existia uma trégua em qualquer guerra interna que tivesse existindo na Grécia. Então todo mundo se dirigia para os estádios, para as arenas, para presenciar o jogo em homenagem aos deuses. Nesses Jogos Olímpicos, os gregos são considerados os primeiros povos a criar competições esportivas. Então, dentre as modalidades, que, lembrando, só podia participar homem, livre, cidadão da Grécia. Se fosse estrangeiro ou escravo, ele era vetado dos Jogos Olímpicos, da competição. Então, meu jovem, dentre as categorias que existia na Olimpíada Grega, tinha lançamento de dardo, corrida, lançamento de disco, lutas e o salto à distância, além do pentatlo, que era a união das 5 modalidades disputada por uma única pessoa. E todo vencedor, que seria homenageado como o querido dos deuses, uma pessoa que homenageou os deuses, ele ganhava, todo vencedor das provas, ganhava uma coroa, chamada de coroa de louros. Então essa pessoa ganhava fama, ganhava reconhecimento e era muito reconhecida pela Grécia. Então, meus jovens, os deuses gregos, eles ainda hoje são objeto de muita curiosidade das pessoas. Inclusive, existem vários filmes que retratam isso, como, por exemplo, o filme de desenho animado Hércules, em que Hércules é um semideus, filho de um deus com a humana, ou vários outros filmes, como Fúria de Titãs, ou um até mais moderno, mais voltado para o público juvenil, que é o Percy Jackson, e a sua saga aí de vários filmes falando sobre os deuses da Grécia. E também, meu jovem, existe uma tradição que vem desde a Grécia Antiga e também chega aos nossos dias, que é a tradição do teatro. Gente, teatro vem do grego, que significa local onde se vê. Então, eram feitos festivais, principalmente em homenagem ao deus do vinho, chamado de Dionísio. E nesses festivais eram encenados peças em anfiteatros ao ar livre. A sua estrutura tinha um formato de meia-lua, cercado de arquibancadas, onde durava semanas e eram encenadas várias peças. Dentre os gêneros existentes existia a tragédia, como seu próprio nome diz, nunca acabava bem, tinha sempre algum acontecimento muito profundo, muito impactante, para gerar esse impacto nos ouvintes. E também tem o gênero comédia, onde eles satirizavam várias situações, como, por exemplo, uma peça que foi escrita por Aristófanes, A Greve das Mulheres, que as mulheres de Atenas, onde elas eram reclusas e não tinham participação política, quando estava em guerra, simplesmente elas fizeram uma revolução. Elas tomaram conta do salão principal da cidade, que é a Acrópole, e disse que só liberaria quando tivesse totalmente em paz. Gente, uma curiosidade sobre o teatro grego: as peças eram encenadas exclusivamente por homens.
não tinha espaço para as mulheres participar. Inclusive, quando o papel era feminino, era um homem também que representava. E todos eles usavam máscaras, que eram confeccionadas pelos próprios gregos. Então, meu jovem, a influência grega, ela chega até nós de diversas formas. Seja nos esportes, nas artes, na cultura, na história, na medicina, em vários outros campos, também na filosofia. Então, esse é o nosso legado da cultura e das tradições da sociedade grega que nós trabalhamos na aula de hoje. Então é isso, meu jovem. Essa foi a nossa aula de hoje e eu estou deixando agora para vocês os exercícios da semana. Lá no livro didático, no capítulo 5, você vai estar fazendo as páginas 4, 5, 7, 10, 12, 13 e 14, meu jovem. E no seu caderno de atividades, você vai estar produzindo aí o capítulo 5. E também, meu jovem, vai ter uma simples atividade no material de apoio, que é da página 6, sobre criar a genealogia dos deuses da Grécia. Então é isso, meu jovem, uma boa semana para você, bons estudos e fique com Deus.